Rapaz, não deu pra gente aguentar essa parte da história, cara. Tudo que se acreditava acabou de acontecer. O Ryu finalmente teve a sua tão aguardada vingança que a gente esperava que ele tivesse contra o Lucius, o homem que acabou completamente com a vida dele, cara. Simplesmente matou Zen e Ayami, os dois pais do Ryu, e deixou ele órfão, vivendo aquela vida miserável que ele viveu. Então vamos conferir tudo o que aconteceu direitinho agora, como é que eles se encontraram de novo e aonde que rolou esse espanco aí, esse negócio, essa batalha intensa. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, no passado, depois de fugir para a região de Straw, Zen e Ayami, que são os pais de Ryu, né, eles viajaram para um lugar para colocar-se trabalhando com aventureiros aí e finalmente se estabeleceram na capital de Bertrand. E aí foi justamente quando a Ayami engravidou do Ryu. Uma vez lá na capital de Bertrand, eles compraram uma casa barata num bairro relativamente bom, fora das muralhas do castelo, começaram a morar por ali. Durante o tempo em que eles ainda estavam se adaptando com essa nova terra, o Lucius começou a se aproximar do Zen e começou a meio que atender alguns pedidos de aventureiros junto com ele no lugar da Ayami, enquanto ela cuidava do Ryu em casa, né, mãe, recém-nascido e tal. E quando o Ryu ainda era um recém-nascido, o Lucius foi lá e matou o Zen, enquanto fazia parecer que ele tinha sido morto durante o trabalho. Só que felizmente para Ayami, mesmo acontecendo isso tudo que ela acreditou que tivesse sido uma fatalidade de trabalho, né, o Zen já tinha conquistado dinheiro suficiente para que ela não precisasse mais trabalhar para poder pagar a sua própria vida, né, o resto da vida dela e a vida do Ryu durante a infância. Só que o Lucius não parava por aí, cara. Ainda fazendo a atuação como um bom amigo, ele estendeu a mão durante esses próximos 5 anos para Ayami, cara. Até o dia em que o Lucius finalmente mostrou as suas verdadeiras cores. Então ele foi lá, abusou da Ayami na frente do Ryu 5 anos depois e matou ela também, cara. Isso aí ficou preso na mente dele. Afinal de contas, ele testemunhou um pesadelo de que qualquer criança ficaria completamente mentalmente quebrada se fizesse parte disso. E detalhe, o Lucius não deixou o Ryu vivo a troco de nada. Ele deixou o Ryu vivo esperando que quando ele crescesse, ele voltasse para se vingar. Então ele queria lutar contra o Ryu também. E foi nessa parte que o Ryu realmente jurou vingança contra o Lucius. A partir daí as coisas desandaram. Um tempo depois, o Ryu até conseguiu encontrar com o Lucius e houve uma batalha unilateral por parte do Ryu. E o Ryu basicamente chegou do lado do Lucius e ia acabar com ele, apunhalando ele nesse momento. Só que aí o Lucius se moveu e o Ryu falhou o coração dele e começou a fazer meio que a espada emitir calor suficiente para vaporizar o corpo do Lucius em torno, né, da sua borda. Ele até chegou a abrir um buraco no abdômen do Lucius, mas enquanto o Lucius estava nessa luta aí, tinha sido apunhalado no chão, Reis chegou lá e, aproveitando isso daí, simplesmente teleportou ele e o Lucius de volta para a capital imperial de Proxia. Reis rapidamente deu a Lucius um tratamento de emergência, implantando uma gema vermelha nele, na qual consertou o grande buraco que ele tinha recebido do Ryu no abdômen, e também ele tinha perdido um braço, né? O Ryu cortou um braço do Lucius fora e o Lucius recusava acreditar que perderia se não perdesse o braço esquerdo. No entanto, Reis foi lá e repreendeu o Lucius que ele ainda tinha que aprender muito, porque ele ainda era fraco, para o grande desgosto do próprio Lucius. Mas o Reis sugeriu que o Lucius deixasse o Ryu em paz por um tempo, acreditando que deixá-lo sozinho não afetaria os seus planos, e aí ele foi lá e deu ao Lucius um novo braço esquerdo. Lucius passou um tempo então se recuperando dos seus ferimentos e se familiarizando com essas novas partes do corpo que ele recebeu para poder lutar de novo. Mas um tempo depois então, quando Lucius voltou ao castelo de Proxia, ele finalmente saberia pelo Reis todos os detalhes do plano para assassinar o Ryu. Como ele fez Nidou dizer ao Ryu para ir visitar Duran, se ele quisesse saber sobre a sua localização, né, a localização do Lucius, como Duran daria ao Ryu informações falsas enquanto ele estivesse fora de Rodânia, eles simplesmente sequestrariam Célia juntos para usá-la como refém contra o Ryu. E depois que o Reis foi lá, largou o Lucius, chamou Aren, Lucy, Ven e começou a planejar o sequestro de Cristina e Flora, ao fazer isso ele começou a se lembrar da sua luta com o Ryu. Ele estava pensando no Ryu, que apareceu naquele dia diante dele como um oponente ideal, e realmente o que torna o Lucius ainda mais imperdoável, né, para lutar contra o Ryu. Então ele não podia tolerar que o Ryu não seja alguém tão puro quanto ele mesmo. Então agora o Lucius decidiu que ele vai mostrar ao Ryu toda a sua ingenuidade, a estupidez de desperdiçar sua força e ter coisas a mais para proteger. Então a impotência e a frustração de perder essas coisas é justamente o que ele quer que o Ryu sinta.
o Lúcio ordenou que Arya, então, dissesse para Duran em seu lugar para manter o Rio na capital de Palágia, para poder guiá-lo até o local onde estaria com Flora e Cristina. Ele então ordena a Lucy que prepare todas as provisões aí para que a Cristina e a Flora fiquem na cabana perto da onde o local onde ele tinha tudo planejado. Então 2 dias depois, a Cristina e a Flora foram teleportadas para a floresta do reino de Paládia, algumas horas depois que deixou o rei sozinho na hora de tentar sequestrar a Célia e seguiu o rastro das irmãs para a floresta do seu acampamento. Cristina caminhava na entrada da aldeia junto com a Flora nas costas. A Flora estava lá despertando, né, acordando de novo, e a Cristina perguntou ao aldeão se tinha algum médico na aldeia, porque a Flora estava machucada. O aldeão disse que o chefe da aldeia era o médico, guiou eles, né, levou elas para casa deles. Só que lá o chefe da aldeia concorda em examinar a Flora, mas ele diz que as duas têm que sair da aldeia porque depois que acontecesse, né, acabasse esse tratamento, podia acontecer delas chamarem alguns problemas para lá, e eles estavam super de boa, não queria problema para ninguém, né? O homem, quando tá em paz, não quer guerra com ninguém. Depois de ver então o pescoço da Flora, o chefe da aldeia diz que não tem como curar ela e que depois de um tempo o veneno cobrava o seu preço. Ela poderia infectar inclusive outras pessoas, então era melhor ficar até longe dela. Quando a Cristina começou a ficar deprimida, pensando que a Flora ia morrer, Lúcio e Duran entraram na sala. Lúcio começou a zombar da Cristina, dizendo para ela que se ela tivesse ficado na cabana, isso não teria acontecido. A Cristina então mordia os lábios, enquanto pensava que não tinha como ela negar que é verdade. Só que a Flora defendia sua decisão. O Duran disse a Cristina que ele poderia levar a Flora para o castelo e curá-la, mas em troca ele queria provar sua primeira vez. É meio safado esse cara aí, né? A Cristina ficou meio envergonhada com isso e chamou ele de pervertido. E depois de vê-la assim, o Duran elogia sua força de vontade e diz que nunca dormiria com uma mulher tão suja e fedorenta quanto ela. E, porra, ele tava tentando constranger mais ainda a garota lá. O Rio, então, entrou na casa também. E nesse momento foi o momento que ele se surpreendeu, vendo Cristina e a Flora com Lúcio e Duran. A Cristina também se surpreendeu ao ver o Rio aparecendo lá. Só que aí foi quando o Lúcio botou o plano dele em prática. Ele pegou e colocou a espada no pescoço da Flora e diz pro Rio para ele sair da aldeia, porque ali eles não poderiam lutar. Eles então começaram a se caminhar na direção da área das montanhas, onde a Cristina atravessou para poder chegar na aldeia, e enquanto caminhavam, o Rio diz a Lúcio que a Cristina e a Flora não tinham relação com a briga deles dois. Era uma coisa que não tinha nada a ver. O Lúcio então diz que são parentes dele e fala para ele parar de se fazer de bobo e chamar ele pelo nome de Rio normal. Então ele começa a conversar com a Cristina e com a Flora e ali tentam contar novamente sobre Haruto Amakawa, que é o mesmo que o Rio, a mesma pessoa que foi para a academia com eles. E simplesmente o mesmo Rio que os seus pais acusaram de um crime falso. Eles começaram a falar sobre o passado do Rio para eles. Como ele conheceu o Zen, a Ayami e como foi que ele ganhou a confiança do Zen aos poucos, né? Foi pouco a pouco ganhando. E como o Zen lhe disse que a Ayami costumava ser uma princesa para ele e ele era o seu guarda-costas. Era uma família feliz, assim, em níveis absurdos, né? Eles tiveram que fugir justamente de Yagumo por um certo motivo. E a imagem da família perfeita e feliz era a imagem que ele tinha, fazia parte disso também. E então o Lúcio já estava num momento que ele não podia mais aguentar o desgosto de ver tanta felicidade deles. E aí ele decidiu matar o Zen quando o Rio era apenas um bebê e matar a Ayami quando o Rio tinha 5 anos de idade. E falava com a cara de que o Zen, ao descobrir da traição, era tão desesperada quanto o Rio ao ver a morte da sua mãe, tentando provocar o Rio e tentando fazer com que a Cristina e a Flora implorassem pelas suas vidas. Apenas para ele se divertir um pouquinho, vendo as pessoas implorando a misericórdia e tal, por viver uma vida miserável. Só que, cara, a Cristina e a Flora não falaram nada. A ideia de implorar pelas suas vidas não passava nem na cabeça delas. A Cristina começou a tentar deixar o Rio com raiva nesse momento, inclusive, porque ela estava dizendo coisas, como, por exemplo, ela sendo criada para manter os pais às custas dos indivíduos, para que ela não sentisse nenhuma culpa em relação a ele, e também apenas a Flora sentiu o que estava acontecendo ali, justo, que era uma coisa ruim e injusta com o Rio. Com isso, a Cristina esperava que o Rio lutasse sem se importar com ela, mas ainda tentando salvar a Flora o máximo que pudesse. Mas tanto o Lúcio quanto o Rio viram através dela. O Rio não dizia nada, mas o Lúcio começou a zombar, sacanear com a cara dela, e quando eles estavam longe o suficiente da aldeia, o Rio disse: porra, já chegamos num momento legal, já dá pra gente lutar aqui, pá. E aí o Duran reclamou, perguntando também até onde que eles pretendiam ir andando. E o Lúcio, irritado com o Rio nesse momento, ainda que não mostrasse toda a raiva que ele tava, preparou a sua espada e diz a ele que depois de matá-lo, ele ia se divertir um pouquinho com Miharu e Célia na frente dele e finalmente matar as duas depois. Rio então mostra sua raiva, liberando muito poder mágico e desembainhando a sua espada, e assim é que a nossa luta começa. O Lúcio se teletransporta com Cristina e Flora para dezenas de metros de altura acima do chão e deixa as duas cair. Quando o Rio os abraça para impedir a queda
delas, o Lúcio se teletransporta ao lado dele e tenta cortar ele, só que o Rio mal consegue se defender. O Rio estava se afastando dos lugares onde o Lúcio podia se teleportar, acelerando ainda com artes do espírito do vento enquanto abraçava a Cristina e a Flora, mas não conseguia se distanciar o suficiente do Lúcio. Então ele fez uma parede de terra circular com o diâmetro de 2 metros ao seu redor, enquanto por dentro ele fazia a Cristina abraçar o seu corpo enquanto mantinha a Flora entre os dois. Assim ele teria pelo menos um braço livre para conseguir lutar. O Rio fez uma torre de terra de várias dezenas de metros com a altura dos seus pés, mas o Lúcio cortou o fundo da torre, mandando uma barra de escuridão na direção do Rio. Antes de se esquivar, o Rio acabou colocando um poder mágico em seu pé, tocando a torre de terra e dividindo ela em pedaços ainda menores, flutuando ao seu redor. Então depois disso, ele jogou os pedaços de terra na direção do Lúcio, que estava se esquivando deles, teleportando várias vezes, cara. A Cristina estava surpresa vendo o Rio flutuando no ar e começou a tentar entender todo esse senso comum, quebrando todas as coisas que ela estava acabando de ver com seus próprios olhos, tá ligado? Ela se perguntava como que o Rio foi capaz de manipular a Terra se até agora ele era uma pessoa sem formações mágicas ou feitiços. Era de se perguntar o que ele estava fazendo isso, talvez com a espada que ele tivesse. Mas a dúvida ainda permanecia ainda assim, porque a espada dele na verdade deveria manipular o vento e não a terra. Lúcio então começou a se teleportar atrás de Cristina e tentou cortar ela de volta, mas o Rio parou o ataque com uma barreira. A barreira foi quebrada, inclusive parcialmente, de tão forte que foi esse ataque, mas ainda assim impediu o ataque do Lúcio. Rio diz que agora ele atacaria também e atiraria no Lúcio uma bola de luz do tamanho de um caminhão, e o Lúcio conseguiu escapar dessa bola de luz aí, teletransportando-se para longe. Só que o Rio estava perfeitamente capaz de sentir aonde o Lúcio ia aparecer, ele estava conseguindo acompanhar a movimentação do Lúcio. Então da próxima vez ele já começou a tirar bolas de luz direto justamente nas posições certas, em direção ao Lúcio onde ele ia aparecer. Enquanto o Lúcio estava se esquivando das bolas de luz, correndo e teleportando, tudo ficou uma bagunça, cara. A bagunça na mente da Cristina ficou ainda maior, justamente porque o Rio deveria ser incapaz de usar magia. Mas agora ele estava causando eventos comparáveis à magia superlativa, e ainda estava aumentando a escala dos seus ataques cada vez mais. A verdade é que o Rio estava fazendo uma lista na sua cabeça de todas as habilidades do Lúcio, e o olho esquerdo preto deu a ele uma habilidade de se teletransportar ele mesmo e os ataques do inimigo para onde ele olhava. Ou seja, a espada parecia ser capaz de manipular o espaço do Rio, e ainda assim dava para usar nessa luta a habilidade de perfurar o espaço com a espada. Então, a algumas dezenas de metros de distância do Rio, o Lúcio diz a ele que ele é muito estranho, e as artes espirituais do lado onde ele aprendeu, né, as artes marciais e a esgrima, ele supostamente tinha aprendido a lutar na academia real, mas não usa esse estilo diretamente de Bertrand, e o seu estilo de luta é algo muito praticado para ser algo que ele aprendeu depois de um tempo da academia só. Enquanto para os ataques do Lúcio, o Rio estava simplesmente pensando em se mover cada vez mais eficientemente, pegando o caminho mais curto até o próximo ponto onde o Lúcio apareceria, agarrando o padrão de ataque do Lúcio tanto quanto possível, pensando em uma maneira de simplesmente parar todos os ataques de teletransporte dele. O Rio então pensou em fazer o Lúcio ser incapaz de se teletransportar ao lado dele, da Cristina e da Flora, que era o início. Ele precisava controlar com toda a força dele a sua mana ao seu redor, e o Lúcio não poderia combinar o seu poder mágico com ele para poder se teletransportar ele ou a sua espada para perto deles. Então, basicamente, a derrota era a capacidade de controlar o espaço do Lúcio, e ele precisaria usar uma arte espiritual estupidamente grande. E aí sim, o Rio finalmente teria uma ideia e começaria a reunir o poder mágico necessário para que isso acontecesse. Lúcio, então, parou seus ataques por um determinado minutinho aí, né? Irritado porque o Rio ainda não tinha caído e porque ele protegeu adequadamente a Cristina e a Flora todo esse tempo. O Rio então começou a criar uma massa de água em torno de si, com um raio gigantesco, várias centenas de metros ele conseguiu criar. Então tu já pode pensar, áreas montanhosas, aldeias, florestas, tudo foi coberto por água, exceto uma cúpula de 5 metros redondas do Rio, mantendo ele, a Cristina e a Flora seguros a partir daí. Ele diz então a Cristina que dentro da cúpula o Lúcio não poderia atacá-los e fala para que elas esperem ali até que ele termine essa luta. Daí foi quando o Rio começou a voar sobre a massa de água, e aí as coisas começaram a mudar, as formas lá dentro, né? Ele criou o dragão de 8 cabeças e 8 caudas, Yamaita no Orochi. O Rio, enquanto olhava para o Lúcio de cima das cabeças do dragão, diz a ele que não faria o que ele quisesse mais, agora acabou. E o Lúcio ainda tentava teleportar, usando a sua espada para perto do Rio, da Cristina e da Flora, mas ele não conseguia. Ele começou a descer suor frio, tá ligado? Mano, a espinha do Lúcio estava se contorcendo nessa hora. E o Rio começou a balançar a cabeça do dragão na direção dele.
o Lucius ainda podia usar o teletransporte, não para se aproximar do Rio, da Cristina e da Flora, mas sim para se esquivar das habilidades. Só que o Rio podia prever perfeitamente aonde ele ia aparecer. E em seguida, então, já tinha uma cabeça do dragão pronta para acertar ele quando ele reaparecesse. O Lucius continuou fugindo dos ataques do Rio com tudo por muito tempo. Até que finalmente um consegue se conectar a ele e esmaga o Lucius contra o chão. Ele se levanta novamente com as pernas trêmulas e corre na direção da Cristina e da Flora para tentar acabar com ela, pensando que ele precisaria levar elas como reféns de novo. Porque não importa como, se ele quisesse reverter essa situação, ele tinha que levar as duas como refém. E aí, porra, ele foi pra cima dela com tudo. Só que de repente, se esquivando dos primeiros ataques das caudas, que estavam lá, né, dos dragões para protegê-las, o Lucius não conseguiu mais se teleportar de uma hora para outra, e então o Rio atacou certeiro do céu, caindo com a espada na frente dele e perfurando o seu coração. Ele literalmente empalou o Lucius contra o chão, sem se separar dele. E aí foi quando o Lucius finalmente morreu e o Rio reduziu seu corpo a cinzas. Ele desfez toda a Yamata no Orochi, né, dos dragões, em várias gotas de água muito pequenas, fazendo com que um arco-íris aparecesse no local, enquanto as gotas de água caíam no chão. Então a volta dele para Cristina e a Flora andando sobre esse arco-íris foi lindíssima. Sendo assim, nós tivemos uma cena absurdamente bonita no final, onde o Rio finalmente conseguiu acabar de vez com o seu maior pesadelo. E que a verdade seja dito, que ver o que o Rio fez com esse cara, porra, depois de tanto tempo da história, pô galera, deu gosto de ver. E em vista da primeira batalha, essa última foi sem sombra de dúvidas muito mais equilibrada do que a primeira. Apesar do Rio ter massacrado o Lucius no final, ele ainda assim levou uma ligeira vantagem aí no começo da batalha. Ela foi bem mais equilibrada em comparação com a outra, ele só ter cortado o braço do cara e simplesmente ter aberto um buracão na barriga do cara, que teria acabado com a vida dele se ele não tivesse voltado, né? Se o Reis não tivesse tirado ele de lá, já era pro Lucius. Por isso agora, seu otaku fã de anime de carteirinha, você precisa caprichar nesse likezão aí. Pô, ajuda o vídeo, ajuda o canal e ajuda você mesmo que tá aí a se manter sempre informado desse tipo de história, cara. Porque é muito bom trazer pra vocês, eu amo e a ajuda de vocês é sensacional. Por isso que eu sempre falo também, se inscreve aqui no canal, porque a próxima temporada de Serei tá chegando, tá prometendo pra caramba. É óbvio que a gente vai cobrir tudo que vai estar nessa temporada nova, vamos acompanhar direitinho, ponto a ponto, a gente sempre faz isso aqui. E pô, tamo juntasso sempre, família. Aquele beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!